Vamos lá, bom dia. Retomando aqui mais uma aula de direito administrativo, começando do zero. Nós iniciamos já aqui o estudo dos princípios constitucionais, fizemos a primeira aula sobre a administração pública, governo, Estado, conceito de administração pública, né? Conceito, objeto do direito administrativo, as escolas do direito administrativo. E também já fizemos vários exercícios sobre esses assuntos. Agora nós estamos fazendo, né, estudando direito administrativo, a parte de princípios. Estamos aqui com o Luiz Carlos. E quem tiver interesse, as redes sociais nossas estão na descrição do vídeo, interesse no material, interesse em trocar ideia. Se você tem algum conhecido que tenha interesse nesse material, compartilhe com ele no grupo de WhatsApp, no WhatsApp dele. E o material é feito com a leitura integral, né, da apostila e o debate aqui, né, dos pontos importantes. Já vimos, né, princípios, né, noções gerais, vimos, né, os princípios expressos na Constituição. Começamos aqui, né, aonde se aplicam os princípios se aplicam em todas as esferas, né, em todos os poderes, em todas, né, todas as esferas, todos os poderes e na administração direta e indireta. Vimos o princípio da legalidade, né? Legalidade para particulares, legalidade para a administração pública. Vimos a diferença do princípio da juridicidade, da primacia, princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal, a diferença entre eles, né? Vimos as exceções ao princípio da legalidade, que são a medida provisória, o estado de defesa, o estado de sítio. E vamos entrar agora no princípio da impessoalidade no direito administrativo. Vamos à leitura. Incidência alta em prova, né? O princípio da impessoalidade. Até botou aqui o autor da apostila. O princípio da impessoalidade possui principalmente duas dimensões. Princípio da impessoalidade, dimensões. A primeira dimensão é uma relaciona a finalidade da atuação estatal. Outra dimensão que veda a promoção pessoal dos agentes públicos às custas dos feitos da administração. Adiante, vamos comentar cada uma dessas dimensões. Primeira dimensão, o princípio da finalidade. Nesta acepção, o princípio da impessoalidade também é chamado de princípio da finalidade, justamente por exigir que a atuação administrativa sempre tenha como fim o interesse público. Esta é a clássica noção do princípio da impessoalidade, definida por Elie Lopes Meireles, como sendo a imposição ao administrador público, que só pratique o ato para o seu fim. Deixa eu marcar aqui, eu esqueci de botar aqui, vamos botar a ferramenta aqui. Então, o princípio da legalidade nesse momento ele tem que ser o princípio, se confunde com o próprio princípio da finalidade, ele tem que chegar ao seu fim. E o fim legal, opa, deixa eu botar aqui. E o fim legal, é unicamente aquele que a norma de direito indica expressamente ou virtualmente como objetivo do ato, forma impessoal. Então, o princípio aqui, ó, o princípio da finalidade é o interesse público, né? Primeiro você tem um princípio tem um princípio da impessoalidade, se divide em dois, né? Em duas dimensões. A finalidade, qual é a finalidade? Interesse público. E veda a promoção, a gente está lendo sobre isso. Então, na finalidade a finalidade interesse público. E o interesse público está onde? Na lei. A lei diz qual é o interesse público. A gente leu na apostila anterior. Como é que a gente define o que é interesse público? Interesse público é aquilo que está colocado na lei. Até porque a gente leu ontem que o administrador público só pode fazer o que está previsto na lei. Então, o que está previsto na lei é o que a gente tem que fazer. Então, interesse público é o que está o quê? Na lei. Assim, na atuação administrativa, não se deve buscar o interesse próprio de terceiros, mas apenas a finalidade pública. Este mandamento, portanto, proíbe o quê? O princípio da finalidade, favoritismos, né, e perseguições. Por exemplo, teve agora, era semana passada, acho que foi semana passada. Foi semana passada. Não, semana retrasada, por aí. Que, não sei se você acompanhou na imprensa, que um suboficial da Marinha, né? Eu recebi no meu WhatsApp, como eu fui da Marinha, o pessoal mandou para mim, um suboficial da Marinha, estava numa viagem, né,
estava numa viagem no exterior, estava na Dinamarca, acho que na Dinamarca, uma viagem no exterior. E aí, num evento que, quando os navios da Marinha atracam no exterior, você tem a chamada visitação, né? As pessoas visitam o navio no porto, né? Até aqui no Brasil, se você mora em área portuária, tiver um navio da Marinha atracado lá, você pode visitar o navio, entrar dentro do navio, conhecer, bater fotos, né? E tem apresentação, como é que os equipamentos funcionam, porque até porque, apesar de ser militar, na verdade aquilo ali é um órgão público também, né? Não pode, em determinados locais do navio, você não pode entrar porque é risco até para sua vida também, é risco para a tripulação, se você mexer em alguma coisa, pode causar algum incidente. Mas estava na Dinamarca, teve visitação, aí uma dinamarquesa lá se empolgou, deu um beijo no suboficial, né? Um beijão na... Viu o cara negão, o suboficial negão, imagina, você está na Dinamarca, mó negão, a Brancona viu aquilo, se empolgou, estava tendo tipo uma confraternizaçãozinha, uma festinha ali, uma bandinha de música lá da banda, que sempre anda também uma banda na Marinha. O pessoal mesmo às vezes é pagodeiro, né? Sabe tocar e tal. Uhum. Esses caras se empolgaram naquilo, a mulher beijou o cara. Só que aquilo tomou uma repercussão tão grande na cidade, a cidade pequena lá da Dinamarca, saiu no jornal, saiu na imprensa, né? E aí o comandante falou que aquilo prejudicou a imagem da Marinha do Brasil lá na Dinamarca, que fica parecendo assim, igual, negão, né? Uhum. A mulher beijou o negão, aquela coisa toda. O que que a Marinha fez? A Marinha pegou e removeu ele. Tipo assim, em vez de punir ele, disse, olha, não é para você ter feito isso, né? Em vez de punir ele, disse, ó, você vai levar, a gente como militar pode acontecer isso. Você vai ser punido com 2 dias de cadeia, né? 2 dias de impedimento. Isso é normal nas Forças Armadas. O Uhum. comandante, como forma de punir ele, devolveu ele para o Brasil, fez uma remoção, é como se ele tivesse Nossa. removido ele. O que é que ocorreu naquele ato administrativo do comandante do navio? Perseguição, Desvio, né? perseguição, desvio da finalidade. Qual é a finalidade pública? O fim legal da remoção é a necessidade do serviço. Tá precisando do suboficial aqui no Brasil? Não. Ele usou a punição como meio de punição. Você não pode usar remoções como meio de punição. O suboficial Uhum. entrou na Marinha, entrou na Marinha, entrou na Justiça, ganhou danos morais e ainda ganhou o dinheiro que ele ganharia se tivesse continuado na viagem. Essa é na imprensa, e tudo quanto é lugar, isso aí, Uhum. dizendo que. E saiu lá o vídeo dele beijando a mulher. Não foi nem ele beijando a mulher beijando Nossa. ele. Então, muito, muito coisa assim, ver que é. Coitado do cara, hein? Pois é. Ainda prejudicou que ele era casado. Saiu na imprensa. A mulher que beijou ele apareceu aqui. Vamos lá, mas já devia ter comunicado a mulher para entrar na justiça, né? Dizer, olha, eu É. vou entrar na justiça, a mulher me agarrou, me beijou, os caras me mandaram embora, deixei de fazer a viagem, era uma viagem ao redor do mundo aí que ele ia fazer, e perdi o dinheiro, os dólares. Vamos lá, este mandamento, portanto, proíbe favoritismo ou perseguições por parte do gestor público. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, se traduz a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminação, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideologias não podem interferir na atuação administrativa, muito menos interesses sectários, de facções ou de grupos de qualquer espécie. Assim, é fácil perceber que o princípio da finalidade se entrelaça com o princípio da isonomia, né? Ou igualdade, na medida em que a administração deve assegurar tratamento igualitário a todos os que se encontram na mesma situação, sem favorecimento ou perseguições. Em razão desta proximidade de valores, muitos chegam a dizer que a isonomia constitui um terceiro sentido do princípio da impessoalidade. Caso um ato seja praticado com a finalidade diversa do interesse público previsto no ordenamento jurídico, buscando-se satisfazer o interesse pessoal do agente público, o ato será nulo, já que foi praticado com desvio de finalidade. Foi o caso que aconteceu do suboficial, né? O objetivo de uma remoção do militar é que, porque tem interesse público, de que ele possa, né, agregar ou prestar os serviços dele com mais valor em outro local. Não punir ele porque aconteceu um determinado incidente numa viagem. E aí foi essa a alegação do advogado dele para que ele ganhasse indenização. Exemplo disto, ó, tem até esse exemplo aqui, nem tinha dito. Exemplo disto é a remoção do servidor para outra localidade do país com a finalidade punitiva,
ainda que a localidade de destino esteja com um quadro de servidores em situação de carência. O ato será inválido por desvio de finalidade. Então, sim, nas Forças Armadas, acho que é quase como isso, né? Dificilmente as pessoas entram na justiça, mas esse caso foi emblemático. Mas às vezes ocorre muito, assim, o Foi há pouco comandante. tempo isso? Foi. Acho que foi saiu na imprensa, isso, saiu em vários jornais isso aí. Ah, Foi na... então já não tem nem sentença ainda, né? Hum, não, o que foi divulgado foi a sentença, justamente, né? Ah, foi a sentença? Foi a Ah, sentença do juiz, foi a sentença do juiz dando a indenização de dano moral e dano material referente àquilo que ele deixou de ganhar se ele tivesse continuado na viagem, entendeu? Foi isso que saiu na imprensa, tá. entendeu? Por quê? Porque saiu na imprensa assim, mas tipo a notícia, peraí, vou até ver aqui, só para rapidinho, não vou perder o foco não, vamos perder o foco, só botar o nome da notícia que chamou a atenção, o pessoal me mandou. Aqui, ó, militar preso da Marinha. Militar preso pela Marinha por beijar na boca em navio será indenizado em 90 mil. Aí eu fui ler a reportagem. Puxa. Aí fui ler a E reportagem. primeiro ela queima o cara, depois ela Uhum. informa, né? Mas aí você vai ver e também a mensagem. Não, mas a chamada da matéria, ela como é que a gente fala? Sensacionalista, entendeu? Totalmente. Primeira coisa que eu pensei, falei, sabe, pô, será que beijou outro homem na boca e tal? Essas coisas, né? Essas coisas que o pessoal fala de marinheiro, né? Eu fui da Marinha, mas o pessoal faz essas brincadeiras. Aí eu fui ver, não, foi essa situação, uma dinamarquesa visitando o navio, beijou o cara. E aí imagina, a imprensa local estava lá, pegou e bateu foto. Aí daqui a pouco saiu negão, quase azul, né, com a brancona. Em vez disso, o comandante vê isso como um engrandecimento e dizer, cara, e olha a cultura brasileira, ficou com raiva do cara. Nada a ver, né? Aí, Nada a ver. aí teve essas questões aí. Graças a Deus ele ganhou na justiça. Não posso nem falar isso, que o pessoal vai dizer, pô, tá defendendo o cara. Mas eu acho que é o direito dele, né? Eu vi o vídeo, normal, não. Alegaram isso, né? Alegaram que o cara era casado, alegaram que isso trazia uma má impressão do Brasil, que o Brasil era, né, largado, né? Vamos continuar. Apesar de sempre visar a satisfação do interesse público, há situações em que interesses particulares não estarão em conflito com o interesse público. É o que ocorre nos chamados atos administrativos negociais e nos contratos públicos, nos quais, em geral, o interesse particular está alinhado ao interesse público. Veja, por exemplo, a concessão de licença para habilitação e a concessão de porte de armas de fogo, em que há um claro interesse privado, até maior do que o interesse público, o que não impede o atendimento do pleito privado, caso atendidos os requisitos legais. Outro exemplo pode ser observado quando a administração pública contrata uma empresa para lhe fornecer móveis. Ambas as partes desejam transacionar o bem, uma vendendo e a outra adquirindo. Portanto, nem sempre o interesse público e o privado são antagônicos. Então, na verdade, está colocando aqui nesse intervalo aqui, dizendo assim, que às vezes buscar o interesse público nem sempre ele é contraditório em buscar o interesse particular. Às vezes, o interesse individual de alguém é o alinhado com a administração pública, que pode cair numa prova perguntando a seguinte situação: em virtude do princípio da impessoalidade, na sua dimensão, no seu viés da finalidade, que é buscar um interesse público, isso quer dizer que sempre você vai buscar um interesse público em detrimento do privado? Não, né? Às vezes o interesse do privado também se alinha com o interesse público. E aí está dando esses exemplos aqui. No caso, uma pessoa que quer comprar uma arma. O interesse dela é comprar arma. O interesse privado, que é o interesse, desculpa, o interesse público está na lei, é você conceder a licença dela comprar arma. Carteira de motorista, na realidade, carteira de motorista é uma licença para você dirigir, né, na sociedade. É um interesse particular seu querer dirigir, mas a finalidade, o interesse público é lhe conceder. Contratação de um aluguel. Interesse seu é alugar para mim, para a administração pública. E qual é o interesse público? Ter esse imóvel disponível para utilização. Então, o interesse público e particular aí convergem. Então, nem sempre buscar o interesse público significa ser contra o interesse eventualmente de algum particular. A média às vezes é o contrário.
Encerrando nossos comentários acerca do princípio da finalidade, destaco que o mandamento está ligado à ausência de subjetividade na atuação administrativa, de sorte que a Lei 9784, de 1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito federal, fala em objetividade no atendimento. Então, é a ausência de sempre, o princípio da impessoalidade na sua vertente, na sua dimensão. Finalidade é a ausência de subjetividade, né? Tem que buscar objetividade no atendimento ao interesse público. Então, Lei 9784, 1999, artigo 2º, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal, agentes ou autoridades, interrupção da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento, interpretação, eu falei, isso aqui que eu li, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa. Deixa eu botar aqui em vermelho essas partes finais aqui, ó. Aqui é vedada a promoção pessoal. Deixa eu botar em vermelho aqui, chamar o destaque. Esse aqui é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, princípio da impessoalidade, no seu viés, dimensão, finalidade, ele traz aqui essa questão da 9784, né? Tem que buscar objetividade, ou seja, sem subjetividade, né? Vedada a promoção pessoal do agente, e a interpretação da norma administrativa tem que ser para o melhor atendimento do fim público, vedado uma nova interpretação administrativa. Interpretei de um jeito. Eventualmente, essa forma que eu interpretei, que eu deferi o processo, atendi, né, o cidadão, não é o melhor fim público. Ok, próxima vez que eu interpretar, vou buscar o fim público. Eu não posso agora fazer uma nova interpretação, né, e retroagir para o processo que eu já decidi. Não, agora é isso que ele está botando, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. O cara que eu interpretei daquele jeito já... Agora eu vou, de repente, ser mais restritivo, né? Ao mencionar no inciso 3 acima, a vedação de promoção pessoal, passamos à segunda dimensão do princípio da impessoalidade. Qual é a segunda dimensão do princípio da impessoalidade? A vedação de promoção pessoal. A partir desta dimensão do princípio da impessoalidade, veda-se que as realizações da administração pública sejam utilizadas como instrumento para a promoção pessoal dos agentes públicos. Segundo Marcelo Alexandrino, trata-se da vedação à pessoalização das realizações da administração pública. Consoante menciona José dos Santos Carvalho Filho, impessoal é aquilo que não pertence a uma pessoa especial. Por exemplo, obras efetuadas pelo município X para a construção de creches não podem ser divulgadas como sendo realizações do prefeito Joãozinho ou do partido PTO. No anúncio oficial da obra, não poderá, portanto, constar nomes dos agentes públicos responsáveis pela obra, tampouco símbolos, imagens que pudessem identificá-lo ou associá-los às obras. Trata-se de noções extraídas a partir do próprio texto constitucional. Vamos lá. Conforme o artigo 37, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, então vamos lá, atos, ou seja, ato administrativo, programas, né, os programas de política pública, obras, serviços, campanha dos órgãos públicos, deverá ter caráter, e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, né, de autoridades ou servidores públicos. Sintetizando o que acabamos de ver, temos o seguinte no quadro. Então, o princípio da impessoalidade. Tem o princípio da finalidade, a vedação à promoção pessoal. Da finalidade, é o ato que deve ser praticado visando o quê? O interesse público, não o de agente de terceiros. Tendo aquela observação que a gente acabou de fazer. Isso não quer dizer que vai ser sempre contraditório. Às vezes você vai atender também o interesse do particular. Vedada a promoção de não vincular, vedada a promoção pessoal, a realizações da administração com os agentes públicos. Isso aqui é muito, 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 muito difícil, né? Porque, assim, é um limiar, né? Porque, por exemplo, assim, claro, logicamente,
Se você vai passar, vai ter uma placa da obra. Em geral, vai estar lá, prefeitura, prefeito, Uhum. assim. O que não pode aqui é aquela caso bem esdrúxulo, tipo assim, realização do Explícita, né? tipo, realização do prefeito, Não, aí tem que estar realização da prefeitura. Então, né? Isso aí se, por exemplo, eu mesmo participei de reuniões durante essa semana, né? E teve fotos lá do fotógrafo oficial para as matérias, Twitter, da presidência, da secretaria. Eu pedi uma foto para ele e postei no meu Instagram, né? Botei lá no meu Instagram, dizendo, ó, participamos, já fizemos as reuniões aqui. Pode ser uma, né, como é que a gente chama? Uma promoção pessoal minha, entendeu? Eu estou fazendo reunião aqui importante no governo. É bem complicado. Mas para a prova, essa minha atitude, de repente até a atitude do prefeito de botar a placa pode ser considerado lá na hora da questão e dizer, não, isso aí pode ser, se não tiver outra questão para marcar, é promoção pessoal, né? Mas é bem complicado nesse momento de rede social. Esse tipo de princípio aí, placa, ok. Mas hoje, que é tipo o Tá acontecendo, né? cidadão, o Na cidadão, OAB baixou aquela medida aí também, aham, não pode, pronto, né? é de, como é o nome que chamaram? É de, De se autopromover, né? Para não, captar clientes, né? tem um nome, deram um nome lá para aquilo, não é promoção, É, eles não usaram o termo promoção, acho que é exuberância, não, o nome é é. luxo, Aí não, ficou mó luxo, não, discussão, né? como é que é a palavra que eles usaram? É tipo ostentar, ostentação. É, exatamente, exatamente. Ostentar, tipo, você ostentar ali na rede social, né? Mas hoje em dia, com rede social, esse tipo de princípio ele passa pela rede social, porque às vezes o prefeito, né, o governador, até o parlamentar, que não é do Poder Executivo, ele vai lá porque às vezes foi uma emenda dele no orçamento, ele vai, Faz ao vivo ali. ele faz ao vivo ali os stories, né, e a foto, Uhum. e vai falar aquilo. Então, hoje é mais complicado. Antigamente, o cara ia lá e via a placa, essa placa está errada. E agora? Como é que tu vai ver? Vai ficar monitorando? Que alguém denunciar. E o princípio agora, e agora outra situação. Atentar contra aos princípios da administração pública é ato de improbidade administrativa. Então, você quebrar esse princípio da impessoalidade é ato de improbidade administrativa. Mas a gente mudou a lei de improbidade administrativa. Eu não li, mas o que ficou claro nas leituras rápidas que eu já comecei a fazer é antigamente isso aqui era tranquilo. Tipo assim, cometeu, acabou, cometeu a improbidade administrativa. Agora, eu tenho que provar essa mudança, ficou mais complicado, né, para o promotor de justiça, para o juiz, eu tenho que provar que o cidadão, o prefeito, o governador, o deputado, ele teve a intenção, o dolo específico de fazer isso, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Hoje em dia tá difícil. O cara, Até a própria o decisão. dolo específico seria o caso dele confessar. Ele não vai confessar, vai dizer, não, eu sabia, eu tinha noção, e mesmo assim eu fiz. Meu dolo A era própria quebrar. decisão, a própria decisão ontem do ministro do STF, do TSE lá, você viu que caçou um deputado lá, que ele fez um vídeo, que fez um comentário sobre as eleições, o cara foi caçado. Não, não vi, não acompanhei. Não tem muito sentido, né? Assim, ele Vou ver falou, isso aí. ó, pode ser que esteja tendo fraude, não sei o quê, tal. Caçaram ele. O vídeo foi na época das eleições. É Das bem estranho, eleições? bem louco, né? Depois tu Foi na me época das manda, eleições. depois me manda essa reportagem. Eu não li esse aí. Eu só vi que eles não caçaram a chapa do presidente, eu não Porque sabia disso. abriram o precedente, né? E exatamente, né? O que o presidente fez há pouco tempo sobre isso, né? Ele Aham. até jogou uma indireta, né? Tipo, ó, se fizer, vou botar na cadeia. É. Eu vou ver isso aí. A respeito dessas excepções do princípio da impessoalidade, Maria Silva Zanella de Pietro leciona que o primeiro sentido consiste em observar a impessoalidade em relação aos administrados. Então, ele está estudando o princípio da impessoalidade aqui. Então, primeira exceção é em relação a quem? Internamente, né, aos administrados. Não fazer remoção querendo punir o cara, né? Uma vez que norteia a finalidade da atuação da administrativa em relação a eles,
Na segunda acepção, podemos observar o princípio da impessoalidade em relação à própria administração, que seria o quê? Impedindo promoções pessoais por suas realizações e também fazendo com que atos praticados por um funcionário público sejam imputados ao órgão ou entidade. Este último sentido consiste na teoria da imputação, que é a teoria da imputação, segundo a qual os atos dos funcionários públicos não devem ser imputados aos próprios funcionários que praticam, mas à entidade e, por assim dizer, aos órgãos da administração pública a qual estão vinculados. Para fins de prova, é importante tratarmos de exemplos de regras jurídicas que materializam o princípio da impessoalidade. Vamos lá, quais são as regras jurídicas? Exemplos clássicos do princípio da impessoalidade são o concurso público, o princípio da impessoalidade, né? Ou seja, eu seleciono não pela aparência, cara, nome, sobrenome, é quem passou na prova, impessoal, né? Licitação, mesma coisa. Eu não escolho a empresa porque o dono é fulano de tal, porque o nome dela é bom, não, é porque ela atende aos critérios que eu coloquei no termo de referência, né, do produto e é um valor mais barato ou que traz maior benefício para a administração pública. Ambos os procedimentos visam, entre outros fins, objetivar as contratações. Então, ele até falou lá em cima, né? É a busca da objetivação dos atos. Objetivar as contratações da administração pública e assim impedir o subjetivismo na escolha de quem irá fornecer ou prestar serviços à administração pública. Artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação ou exoneração. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação, que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A questão abaixo versou sobre um destes exemplos. Vamos lá, Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, técnico judiciário adaptada. Vamos lá. É princípio orientador das atividades desenvolvidas pela administração pública, seja por intermédio da administração direta, seja pela administração indireta, sob pena de irresignação judicial, a impessoalidade. Até aí, ok, né? Tanto na admissão de pessoal sujeita à exigência do prévio concurso público de provas ou de provas e títulos para preenchimento de cargos, empregos públicos, quanto na prestação de serviços gerais pela administração pública, vedada qualquer direcionamento, ou seja, tem que ser por licitação. Então, correto. Então, o princípio orientador da atividade da administração pública, o princípio da impessoalidade, que veda que você contrate a pessoa sem concurso público e que você compre sem um processo licitatório. Por quê? Porque você busca objetivar de forma de que você cumpra o princípio da impessoalidade. Então, é correta a questão. Está aqui. Outro exemplo digno de nota são os institutos do impedimento e suspeição, os quais visam afastar o conflito de interesse nas decisões administrativas e assim preservar sua objetividade. Tais regras foram positivadas no âmbito federal por meio da Lei 9784 de 99. Vamos lá, Lei 9784 de 1999, artigo 18. É impedido, vou botar de outra cor aqui. Opa. É impedido, caso de impedimento, opa. É impedido de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau, isso aqui também que é muito prova, perguntar esses graus aqui, terceiro grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado respectivo cônjuge ou companheiro, pode ser arguida a suspeição. Suspeição é que eventualmente pode dar problema. Impedimento é você não pode.
Impedimento é mais grave. Impedimento é o seguinte, é de ordem pública, não posso. Suspeição, aí eu tenho que alegar, né? Pode ou não ocorrer. Artigo 20, pode ser arguida, tá vendo? Pode ser arguida. Agora que o... Alguém entrou aqui? Entendi. Quem foi? Será que foi o William? Não, o Jarvis. Ah, deve ser o William que está com outra conta aí, Jamerson. Ok. Vamos lá. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados, com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, afins, até o terceiro grau. De novo aqui, até o terceiro grau. Ou seja, quando você cria essas perspectivas na Lei 9784 de impedimento de suspeição, você está buscando também cumprir o princípio da finalidade, ou o princípio da impessoalidade, que tem a dimensão finalidade e a dimensão vedação interesse, a vedação à promoção pessoal. Então, isso aqui na lei nada mais é do que você possa ter mais possibilidades de atingir o princípio da impessoalidade. Por quê? Impedimento. Você não vai julgar nada que seja relacionado a familiar, né, que você tem interesse direto. Então, a própria lei já tenta implementar o princípio, né, da impessoalidade. A suspeição, mesma coisa. Com o objetivo, isso é colocado na Lei 974, com o objetivo de que seja implementado, né? Não dê margem para que você quebre o princípio da impessoalidade, né? Porque ou você vai estar impedido ou vai estar suspeito de decidir aquilo. Terceira observação em relação ao princípio da impessoalidade, o sistema de precatórios. Fazer só uma rápida, né, explicação do que é precatórios, eventualmente, né, a pessoa que está vendo. O que é precatório? Às vezes ouve muita gente que ouve muito alguns termos, né, que aparecem, né, nas aulas, em outros termos jurídicos. Precatório nada mais é do que um crédito ou uma dívida do outro lado da administração pública definitiva que o Estado tem que pagar. Só que o sistema de precatórios, nosso sistema jurídico, é o seguinte: eu não posso, em relação à administração pública, diferente de um particular, eu ganhei uma ação contra o Luiz. O juiz vai determinar, né, se esbajude ou se esbacem, vai fazer um arresto, vai fazer uma busca e apreensão, vai fazer para eu buscar, né, ressarcir a pessoa que ganhou uma ação judicial. Numa ação judicial que você ganha contra o Estado, não cabe penhorar nada do Estado, não cabe alienar nada do Estado, o juiz não pode determinar isso. Então, o que ocorre é que nós temos no nosso sistema jurídico, sistema de precatórios. Significa o seguinte: o juiz não, a administração pública, ela admite, é tipo aquele ditado popular, devo, não nego, pago quando puder. Eu não vou vender nada da administração pública, não vou alienar, não vou fazer nada que, né, prejudique a administração pública. Então, você entra no sistema de precatório. Então, precatório é isso, é uma dívida da administração pública com particular, uma dívida líquida e certa, só que a administração pública não tem orçamento para pagar naquele momento. Então, ela entra numa fila. Isso que está sendo discutido, não sei se vocês lembram agora, tem uma discussão, querem mudar uma emenda constitucional para pagamento de precatórios. Não já ouviram falar isso? Né, que está rolando? Isso significa o seguinte: o governo quer fazer uma forma, quer mudar a legislação de forma que desobrigue a administração pública de pagar aquilo que ela deve, em determinado prazo. Hoje você tem uma regra de prazo, né? Se o seu precatório entrou no orçamento, é obrigado a executar naquele ano. E tem uma lista de que entra. Então, por exemplo, você está lá esperando, o seu está na fila. Se o seu entrou na sua vez, independente do que for, você vai receber naquele ano. E aí vai ter... e aí a lista, tem toda uma regra de entrar na lista para o governo te pagar. E é essas regras que eles querem mudar, né? Ou seja, você vai ganhar contra a administração pública, eventualmente um processo, uma restituição de valor, alguma coisa de imposto de renda, o cara vai te pagar, sei lá, quando tu morrer, teu filho vai receber. Entendeu? É isso que eles querem mudar. Então, o sistema de precatórios, eu ainda não li direito, só estou fazendo assim, do bom senso, eu não li a emenda constitucional. O sistema de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal também visa dar a concretude
Essa palavra aqui que a gente está vendo. Todas as legislações estão dando concretude ao princípio da impessoalidade. Toda vez que se falar em precatório, mentaliza a imagem de fila. Então, ó, imagine o seguinte: o município X é devedor de quantias muito superiores ao que consegue pagar anualmente. Suponha que em 2018, aquele município deva 10 milhões, mas seu orçamento anual fixou 1 milhão para pagamentos de credores. Quais credores serão pagos? Essa resposta é dada pelo sistema de precatórios. Organiza-se uma fila, né? Em geral, quem entrou primeiro na fila recebe primeiro, e assim ocorrerá com os precatórios. Como o sistema dos precatórios evita que uma pessoa seja indevidamente favorecida e receba antes que outras que aguardam há mais tempo, podemos perceber que ele concretiza o princípio da impessoalidade. Sintetizando estes exemplos. Então, o princípio da impessoalidade, ele tem a concretude dele por meio de quê? Do concurso público, que eu não seleciono quem eu quero, mas sim quem tem maior capacidade técnica, que mostrou por meio de provas. Licitação pública, eu não contrato quem eu quero, eu contrato quem demonstrou maior capacidade técnica, maior capacidade, né, administrativa, maior capacidade de entregar o produto e com melhor benefício para a administração pública, nem sempre o menor preço, mas o menor benefício. Impedimento e suspeição, então a lei coloca os casos de impedimento e suspeição de forma que você não decida as coisas influenciadas que possa quebrar o princípio da impessoalidade. A conduta do agente deve ser imputada ao órgão, ou seja, a vedação à promoção pessoal. Como a gente discutiu, essa questão hoje é muito latente, né? Isso é um tipo caso como é que fala? Tipo caso de situações mais complicadas em virtude das redes sociais, né? Como é que eu vou saber, como é que eu vou monitorar uma pessoa que ela está fazendo um ato ou uma inauguração de uma coisa e que ela não está fazendo promoção pessoal? Antigamente era uma placa a promoção pessoal, né? Ela botou ou não colocou a placa. Hoje a rede social, você vai lá e na hora do evento, do lançamento, está aberto o áudio do Luiz. Tudo bem, Beatriz? O pessoal está entrando agora, o William, tudo bem? Desculpa aí, meu gato está aprontando aqui. Não, estava percebendo que não é para a gente sair daqui, né? Vamos lá, para encerrar, vamos comentar os julgados importantes do STJ e do STF baseados no princípio da impessoalidade. Ambos os casos a seguir se referem a favorecimento de particulares, né, específicos por meio de destinação de verbas públicas, né, e subvenções, né, que é a renúncia de receita. Vamos lá. Brasil Music Fest, destinação de verbas públicas para custeio de evento cultural tipicamente privado. Sem amparo no regime jurídico-administrativo, traduz-se em favorecimento ao segmento determinado, incompatível com o interesse público. Com esses preceitos constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, circunstâncias fáticas jurídicas permitem que seja identificado um único favorecido, violação à moralidade, né, e à impessoalidade. Deixa eu ver como entender esse julgado aqui. Tá. Para custeio de evento tipicamente privado. Ah, tá. Isso aqui provavelmente deve ter sido um evento fechado para algumas pessoas que o governo participou, né? Patrocinou, na realidade, patrocinou. Então, é impessoalidade. Se não foi aberto ao público, por exemplo, esse aqui, Brasil Music Fest, se foi um evento que o governo patrocinou e teve cobrança de ingresso, essas coisas todas, e não foi aberto ao público, então não, o princípio foi. Eu não sei, se eu não, ele botou aqui um trecho do julgado, não deu para entender direito. Ou então é específico, né? Quem faz é uma empresa e o governo resolveu dar dinheiro para essa empresa, então não pode. Quando você vai fazer esse tipo de patrocínio, normalmente você faz uma chamada pública, dizendo, olha, tenho 1 milhão aqui destinado para cultura. Tragam os projetos e aí a gente vai criar um critério para distribuir dinheiro. Não dizer, eu vou patrocinar aquele projeto social, aquele projeto cultural. Não, tem que ter um princípio da impessoalidade. Senão eu vou escolher o projeto cultural que mais me se adequa. Incentivo fiscal, esportes, automobilismo, igualdade tributária, privilégio justificado, impessoalidade. Lei 8.736 de 2009 do Estado da Paraíba.
Programa Acelera Paraíba. A Lei Estadual 8.736 de 2009 singulariza de tal modo que os benefícios que apenas uma única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos valores destinados ao programa de incentivo fiscal, o que representa evidente violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade. A simplificação de condições formais para a concessão do benefício fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico, né, a que se refere aos concidadãos. Isso aqui provavelmente deve ter sido uma lei que foi direcionada, de forma que uma determinada empresa vai receber o principal benefício, até 75%. Ocorre também a quebra do princípio da impessoalidade, assim, às vezes, quando você faz um termo de referência, que dá a entender, assim, tem licitações que o edital você vê, cara, isso aqui a gente chama de está direcionando. Assim, ó, o termo de referência, o edital está direcionado. Você sabe já quem vai ganhar. É tipo como você dissesse assim, vou descrever, você não pode ter preferência por marca, então não posso contratar eventualmente, né? Tipo, vou comprar, tipo, contratar é o final. Vou licitar compra de canetas. Eu não posso dizer, eu quero que me ofereça caneta BIC, se é preferência por marca. Mas o cara bota lá um termo de referência, eu quero caneta de material transparente que tenha um furinho no meio. Quem tem a patente do furinho no meio é só a BIC, aquele furinho ali no meio. Então, estou direcionando para uma marca. Estou quebrando o princípio da impessoalidade. Não sei se vocês sabem disso. Que só quem tem esse furinho no meio aí é a BIC. Ela tem uma patente desse furinho. E na hora que eu começo a descrever e digo que eu quero uma caneta com esse furinho, o que eu fiz? Estou quebrando o princípio da impessoalidade. Estou já definindo uma empresa, a BIC, né? A marca. Então, tem que descrever a caneta de uma forma que eu não faça de direcionamento. Provavelmente essa lei aqui teve alguma formalidade. Não adianta eu botar formalmente, mas se eu já estou direcionando, estou quebrando. Esse aqui é que ele está falando aqui. Vamos fazer o resumo aqui. Antes de partir para o próximo princípio, vamos sintetizar os principais aspectos quanto à impessoalidade aqui. O que a gente viu? Princípio da impessoalidade. Finalidade e isonomia. Né? Ele busca o quê? Qual os aspectos que você busca abranger, né? As dimensões que você busca abranger pelo princípio da impessoalidade. A finalidade, qual é a finalidade? O interesse público. E isonomia é o conceito do direito constitucional, né? Você tratar as pessoas de forma igual na lei e perante a lei, entendeu? Então, e tratar também igual significa não necessariamente tratar todo mundo igual, né? É tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Então, os iguais de formas iguais, mas os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, isonomia do ponto de vista material. A atuação deve ter com fim o interesse público. Então, a finalidade deve ter com fim o interesse público. Né? Proibir favoritismos, perseguições, né? Proibir as perseguições do favoritismo, ausência de subjetividade. Você tem que buscar o máximo possível objetivar, né, os atos, as licenças, as concessões da administração pública, as contratações, tudo. Vedação à promoção pessoal dos agentes, né, que é publicidade oficial, não constar nomes, símbolos, imagens que caracterizam a promoção pessoal, mas como a gente estava discutindo aqui, né, hoje em dia é muito complicado essa publicidade, porque, por exemplo, hoje mesmo no Brasil, o nosso presidente ele usa mais a conta pessoal dele do que a conta oficial, né, o Twitter, né, as contas pessoais. Eu mesmo, assim, participo de alguns eventos no governo, vou lá, às vezes publico no meu Instagram, e aí? É bem complicado esse princípio de vedação, é bem limiar, né, para você conseguir caracterizar a vedação, a promoção pessoal. Então, é esse o princípio da impessoalidade. Vamos ao princípio da moralidade para finalizar por hoje, avançar mais esse. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade administrativa está ligado à ideia de honestidade e exige a observância de padrões éticos por parte dos agentes públicos. Impõe aos agentes públicos uma atuação pela boa-fé e lealdade. Este princípio é explicitado também na Lei 9784, de 99. Lei 9784, de 99, artigo 2º, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, a atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, o princípio da moralidade.
Eli Lopes de Meireles leciona: o agente administrativo, como ser humano, dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. Ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto, né? Apesar do aparente conflito entre legalidade, aparente, né? Tá vendo que é aparente. Muita gente fala isso. Tem muitas coisas aí que ocorrem que diz, não, mas está dentro da lei. Mas aí você não tem que respeitar só a lei. Se a lei, naquele ato concreto, a lei ela fere o princípio da moralidade, você não deve praticar o ato, né? Os princípios da legalidade e da moralidade se complementam materialmente. Já ouviram algumas situações, assim, às vezes na imprensa, da pessoa justificar, não, mas está tudo dentro da legalidade. Mas você tem que respeitar na administração pública também, conjuntamente, os princípios não são absolutos. Então, não é só porque o da legalidade não vai sempre se sobrepor. Você tem que, no caso concreto, dizer, olha, também tem o princípio da moralidade. Apesar dessa verba, dessa indenização, tá tudo dentro da lei, né? Está tudo formalmente, né, de acordo, você está quebrando outro princípio. Para atuar em consonância com a moral administrativa, não basta o agente cumprir formalmente a lei, aplicá-la em sua mera literalidade. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, que ao legal junte-se o ético. Não mais se tolera a velha e distorcida ideia de que o agente público poderia dedicar-se a procurar brechas na lei no intuito de burlar os controles incidentes sobre a sua atuação e dessa forma promover interesses espúrios. Por essa razão, é acertado asseverar que o princípio da moralidade complementa ou toma mais efetivo materialmente o princípio da legalidade. Eu acho que era torna. Ou torna mais efetivo materialmente o princípio da legalidade. A moralidade administrativa se difere da moral comum em razão de dois aspectos. Primeiramente, a moralidade administrativa foi erigida ao texto da própria Constituição Federal, passando a ser considerada preceito jurídico, né, ou norma jurídica. Em outras palavras, é o ordenamento jurídico que impõe uma postura ética por parte dos agentes públicos. Em virtude desta natureza da moralidade, um ato administrativo e moral é inválido e deve ser declarado nulo. Assim, pode-se afirmar que a moral administrativa é uma condição de validade da atuação estatal. Não é uma questão de conveniência e oportunidade você respeitar a moralidade dentro da legalidade. Se fosse conveniência e oportunidade, você revogaria o ato e não anularia ele, né? Em segundo lugar, a moralidade administrativa, diferentemente da moral comum, tem conotação objetiva, isto é, não depende das convicções ou concepções pessoais, subjetivas, do agente público. Sua noção é formada a partir do conjunto de princípios e regras do ordenamento jurídico, portanto, externos ao agente. Então, em síntese, a moral administrativa é uma questão de jurídica, ou seja, é uma norma jurídica, não é um conceito jurídico indeterminado, é uma norma, né, objetiva, tem uma noção objetiva do que é a moral administrativa, conteúdo formado a partir do ordenamento jurídico, né? Quando se fala em moralidade administrativa, temos que nos lembrar do dever de probidade, aplicável a todo agente público. Pode falar, William. Professor, essa parte que fala conteúdo formado a partir do ordenamento jurídico é porque está dentro da Constituição explícita, né? Expressa ali, né? Sim. Tá, era só isso. Na verdade, sim, Obrigado. está dentro da Constituição também, né? Que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, o M é de moralidade, princípio da moralidade. E também está, né, dentro do ordenamento jurídico, quando a gente fala dentro do jurídico, está dentro da Lei 9784, né? Então, na verdade, assim, quando ele fala está dentro do ordenamento jurídico, é constitucional, legal, e ainda que não, né, que não tivesse escrito moralidade administrativa, tem conceitos, princípios jurídicos que ele se extrai do ordenamento, ainda que com outras palavras, né? Implicitamente, né? Mesmo que Digamos assim.
E não ser implicitamente, né? Tá dentro de algum inciso que você extrai aquele princípio de lá. Às vezes não está escrito Entendi. moralidade, está escrito outro termo. Deixa eu tentar, depois, daqui a pouco eu lembro, ou um princípio que foi extraído de um inciso do texto constitucional que não está escrito daquele formato, mas infere-se daquele texto ali que o princípio é esse. Então não pode ser, como é que se fala? Desrespeitado, né? Senão se anula o ato também. Quando se fala em moralidade administrativa, temos que nos lembrar do dever de probidade, aplicável a todo agente público. Tal dever, caso descumprido, resulta em atos de improbidade administrativa, aos quais sujeito o infrator a diversas penalidades legais, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Isso aqui teve mudança recente, falei para vocês, né? Da Constituição Federal, sintetizando da seguinte forma. Não teve mudança no artigo 37, parágrafo 4º, não. Teve mudança na lei de improbidade administrativa. Então, para concurso público, toda mudança legislativa, toda novidade legislativa é tipo asterístico. 90% de chance de cair nos próximos concursos, ainda mais da forma que foi mudado. Então, mudou de um entendimento tipo X para um entendimento do outro lado, Y. Então, assim, próximos concursos, vai cair direito administrativo, citou que vai cair lei de improbidade administrativa, pegar todas as modificações atuais, né? Que é o que provavelmente vão ser questões de concurso certo. Isso é clássico de examinador, né? Pegar novidade legislativa. Atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. O que sempre cai aqui na prova de concurso é o cara mudar a suspensão por cassação. Não existe cassação de direitos políticos no nosso ordenamento jurídico. A Constituição proíbe a cassação. Então, tem que estar cuidado aqui quando ele coloca cassação. Isso aqui é, tipo, souber isso aqui na prova, você souber, você tem quase mata a maioria das questões de improbidade administrativa. Cassação. É assim? Cassação 2S? Deve ser. Existe perda e suspensão, né, professor? Perda e suspensão. Perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento horário, sem prejuízo da ação penal cabível. Probidade é a qualidade de quem é probo. Ele botou aqui. Tal dispositivo é atualmente regulamentado para a Lei 9429 de 92, essa lei que foi mudada, a Lei de Probidade Administrativa, que prevê 4 conjuntos de atos de improbidade, a saber, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário, atos decorrentes de concessão e implicação indevida de benefício financeiro ou tributário, atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então, são 4 tipos de atos administrativos. No original da lei, você não tinha isso aqui, atos decorrentes de concessão e aplicação indevida do benefício financeiro, foi acrescentado. Neste mesmo sentido, a Constituição Federal tipifica como crime de responsabilidade do presidente da República a atuação contrária à probidade administrativa. Artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a probidade da administração pública. Aqui, nesse ponto aqui, eu vou só verticalizar o assunto. Bem vertical aqui. Quando você vai estudar improbidade administrativa, a improbidade administrativa nada mais é do que, assim, apesar das punições ali elas serem bem duras, a improbidade administrativa é uma ação civil, ela não é uma ação penal. Então, se você um dia for... e até isso mudou agora. Já ia falar, se você for procurador de Estado, né, advogado público, você vai entrar com uma ação de improbidade administrativa. Ainda não li a lei, mas já falaram que já caiu essa parte também na novidade legislativa. Agora, só quem pode entrar com ação de improbidade administrativa é o Ministério Público. Antes, o ente prejudicado, o município, o Estado, a União, poderia entrar contra o agente que fez o ato de improbidade administrativa. Falaram que tiraram isso. Agora só quem pode é o Ministério Público. Mas, então vamos lá. Então o Ministério Público pode entrar com ação de improbidade administrativa. Depois a gente podia fazer uma aula só sobre essa mudança, né? Que é importante, porque qualquer material está desatualizado. Foi praticamente semana passada que saiu a nova lei. O Ministério Público entra com ação de improbidade administrativa. Ela é uma ação civil, ela não é uma ação penal. Ela não é uma ação penal, porque você tem na nossa Constituição Federal chamadas prerrogativas de foro. As prerrogativas de foro são para direito penal, especificamente para direito penal. Então, se eu não posso processar determinado cidadão, se ele tem um determinado cargo, em qualquer local. Então, por exemplo, o governador de estado, eu tenho que processar ele no STJ,
porque ele é o governador do estado. Não dá para eu processar ele no nível estadual dele. Tem que vir aqui para Brasília. Os governadores são julgados pelo STJ. Os parlamentares, senador e deputado, eu processo eles onde? No STF. Eu não processo eles nos estados deles. Então, tem várias prerrogativas de foro, mas isso é para direito penal. Ação de improbidade administrativa, ela é uma ação civil. Então, jurisprudencialmente, essa ação, mesmo que a pessoa tenha prerrogativa de foro, eu vou ajuizar no juiz local, no juiz de primeiro grau. E aí, mais uma pegadinha verticalizando, com exceção do presidente da República. Aí foi um entendimento jurisprudencial. Mas se todo mundo, governador, deputado, senador, prefeito, todo mundo, eu vou processar no juízo de primeiro grau, porque é uma ação civil. Por que o presidente não? Foi um entendimento, por causa, né, da função. Imagina, várias pessoas entrando, por exemplo, nesse caso que nós passamos agora de pandemia, imagine várias ações de probidade administrativa em vários estados correndo contra o presidente da República. Ia complicar a vida dele, né? Porque os atos dele são muito, vamos dizer assim, abrangentes, abrange o Brasil todo. Então, todo buraco tem desculpa, buraco não posso falar assim, cidade, mas em toda cidade tem um juiz. Aí você ia botar um processo lá de probidade administrativa. Então, pro geral, que tem prerrogativa de foro, em ação de probidade administrativa, juízo local. Somente o presidente da República continua a mesma prerrogativa como se fosse uma ação penal. Só no STF, a ação de probidade contra o presidente da República. Veja, Professor, fala. no caso aí, situa também o governador, né? Que vai para Brasília, né? STJ? Não. Governador Não? que cometeu improbidade administrativa é local. Só tem exceção da improbidade administrativa, só o presidente. Ah, tá. Entendeu? Tá ok. Vamos lá, de Entendi. novo. Foro de prerrogativa é para a área penal. Penal. Aí você segue o que está previsto na Constituição. Só que a ação de probidade administrativa é uma ação civil, ela não é penal. Você entra no juízo civil, não é juízo penal. Entendi. Apesar das penas serem pesadas, né? Você ressarcir o erário, suspensão dos seus direitos políticos, né? Você tem várias penas pesadas ali, mas elas são todas civis, não são. Você pode perder o seu cargo público, mas é no juízo civil. Então, esse entendimento é verticalizado. Então, é uma jurisprudência da STF. Então, mesmo tendo prerrogativa de foro, ação civil pública, ação popular e improbidade administrativa é no juízo de primeiro grau. E, especificamente, para o presidente da República, continua a mesma da prerrogativa penal, é no STF. Veja, portanto, a importância que o próprio Constituinte conferiu à moralidade ao prever diversos institutos relacionados à honestidade e à probidade no trato da coisa pública. Nesse sentido, a Constituição prevê instrumentos para que os cidadãos sejam capazes de verificar e exigir a moralidade da atuação administrativa. A este respeito, destaco especialmente a ação popular, como garantia constitucional que legitima a ação ao cidadão a provocar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário, especialmente no tocante à moralidade administrativa. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Pegadinha aqui em prova, que está estudando para algum curso, é essa parte aqui, ó, cidadão. Normalmente na prova a pessoa vem rapidamente, ele bota lá rapidinho, qualquer pessoa. Não, é qualquer cidadão pode entrar na ação popular. Qual a diferença entre cidadão e pessoa? Cidadão é aquela pessoa que tem todos os seus direitos como cidadão. E a gente se perfaz como cidadão numa sociedade a partir do momento que você tem o direito a votar. Então, inclusive, um dos requisitos, quando você aprofunda o seu estudo sobre como fazer uma ação popular, é a comprovação da cidadania na ação popular, né, na hora que você vai peticionar, é só seu título de eleitor. Você tem que botar o título de eleitor como uma das comprovações de requisito de admissibilidade da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para a população popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, aqui, ó, o princípio da moralidade, a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isso aqui estiram muito, salvo comprovada má-fé, isento, eu marquei aqui, tirou o negócio. Deixa eu pegar aqui.
salvo comprovada má-fé, eu tirei o isento aí, é isento de custos judiciais e ondas de sucumbência. Se comprovar má-fé, ele tem que pagar. Isso aqui é para não ter perseguição política, principalmente no nível municipal, né? O cara perdeu a eleição, aí começou a vida lá do novo prefeito, é o prefeito que perdeu as eleições fica toda hora ação popular, tá errado isso. Você vai, aí o juiz vai ver que essa é a má-fé do cara, perdeu a eleição aqui municipal e fica toda hora entrando com ação popular contra o atual prefeito. Aí você manda ele pagar as custas e a sucumbência, ele pensa mais entre acionar o judiciário. Relacionada à moralidade administrativa, merece destaque a proibição à prática do nepotismo, que é a súmula vinculante 13, né? Em tese, se alguém é designado para ocupar um cargo puramente em razão de laços de parentesco que possui com a autoridade pública, há uma ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade e da eficiência previstos constitucionalmente. Nesse sentido, foi editada a súmula vinculante 13, que consolida a proibição da prática do nepotismo. Nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau, sempre tem que lembrar isso aqui, terceiro grau. O impedimento e suspeição lá em cima também é terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia, assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada. Só finalizar a leitura. Função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, isso aí é o nepotismo cruzado, nomeia aqui que eu nomeei aí, viola a Constituição. Fala aí, William. Essa vedação do nepotismo não se aplica ao político, não, né? Se Ao agente aplica. político ou ao político em si. Se aplica também? Aplica também. Calma, a gente vai chegar lá. Se ele não falar aqui, a gente verticaliza esse estudo. Isso aqui é só a visão geral primeiro do nepotismo. Vamos ver se ele vai verticalizar aqui. A partir da leitura atenta da súmula vinculante, não sei se você está falando no caso específico aí de direitos políticos, depois a gente aprofunda isso, que aí tem o caso de inexigibilidade reflexa, que aí não é Não, nepotismo, aí é a pessoa não poder se eleger porque o marido, a esposa já é político. Depois a gente não, entra. não é inegibilidade, não, mas depois a gente entra nisso Tá. aí. A partir da leitura atenta da súmula vinculante 13 e da jurisprudência correlata, notem que a vedação do nepotismo alcança quem? Todos os poderes e esferas de governo, ou seja, poderes. De novo, gente, eu falei lá atrás poderes, mas hoje em dia o Ministério Público ele não é um poder, mas que às vezes a pessoa fala, às vezes vai numa prova e diz, Ministério Público, lá fala os poderes, eu só sei poder. Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público é o quê? Não interessa, ele é administração pública, então também tem que preservar, né, todos os princípios da administração pública. Então, lógico, isso aí ontem eu estava até vendo uma palestra do Mangabeira Unger, né, que é um professor de Harvard, mas ele é brasileiro, e falando isso. Hoje em dia não cabe mais essa tripartição de poderes só. O Ministério Público é praticamente um poder já, né? Tem prerrogativas de poder, é um quase poder. A Defensoria Pública está crescendo muito, então o nosso arranjo institucional não cabe mais pensar uma coisa de 200 anos atrás, né? Alcança todos os poderes e todas as esferas de governo, seja municipal, federal, estadual, distrital. Estende-se pela administração direta e por toda a administração indireta. Tem como objetivo as nomeações para cargos em comissão, bem como as designações para a função de confiança. Ou seja, cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação. Então, posso nomear o cara até sem vínculo. Designação é tipo, a pessoa já é servidor. Então, por exemplo, eu tenho um familiar que já é servidor, eu trago ele para baixo da minha aba e nomeio ele numa função de confiança. Que função de confiança é só para servidor público efetivo. Mesmo assim é nepotismo. Mas ele já era servidor. Sim, mas ele estava lá no órgão dele, você requisitou ele e botou ele debaixo de você, porque você é chefe dele. Está botando ele com uma função de confiança, com dinheiro a mais. Então é também nepotismo. Ainda que os dois sejam servidores concursados. Tanto é que quando você assume um cargo, eu estou agora como coordenador, você é obrigado a declarar dizendo que não tem ninguém. Eu estava assumindo, não tem que dizer que não tem ninguém ali naquela coordenação que eu vou ser o coordenador que seja meu parente até terceiro grau. Você assina uma declaração.
Os laços de parentesco vão até terceiro grau de autoridade servidor nomeante, abrange nepotismo cruzado, ou seja, transverso, isso ocorria muito também. Então, o cara lá do Tribunal de Contas, né, os assessores, chefes de gabinetes eram tudo parente do pessoal do Tribunal de Justiça. E os pessoal do Tribunal de Contas que estavam lá na assessoria, nos gabinetes dos desembargadores, era tudo parente do Tribunal de Contas. Então, tinha um nepotismo cruzado. Legislativa, executiva, tipo, resultante de designações recíprocas, não exige a edição de lei formal, né? Não existe lei formal proibindo isso, é só a súmula vinculante mesmo que existe hoje, para coibir a prática. A vedação decorre diretamente dos princípios constitucionais, que é do princípio da moralidade, né? Um destes aspectos foi cobrado na prova. Vamos lá. Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco, delegado de polícia adaptado. Segundo o STF, a vedação do nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais explícitos, ok, que é o princípio da moralidade, como os princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, não se exigindo a edição de lei formal para coibir tal prática. Correto. Que logo quando saiu essa questão, decisões, de novo, saiu decisões, inicialmente saiu decisões, né, dizendo, né, ocorria essa nomeação, o oponente político, a pessoa lá, né, que estava da oposição, entrava dizendo, olha, não pode isso, né? O cara está nomeando a mulher como secretária, aquela coisa toda, né? Mulher como diretora, né? O filho, o chefe de gabinete, aquelas coisas todas ia para o judiciário proibia, princípio da moralidade. Aí a tese jurídica contrária dizendo, olha, não tem nada previsto em lei que me proíba fazer isso aqui no meu município, no meu estado. E aí criou-se a súmula vinculante, que aí passou a ter status, né, para a administração pública direta e indireta, para o Poder Judiciário de cumprimento obrigatório, né, passou a ser fonte primária do direito administrativo, não mais secundária como jurisprudência. E aí, né, passou-se a ter esse entendimento. O princípio da moralidade, ele subsidia a vedação do nepotismo. Não precisa estar na lei dizendo assim, proibido, né, no Estado, o cara fazer uma lei estadual para proibir que no Estado, né, o governador nomeie determinadas pessoas para os cargos, né, dentro do governo dele. Deixa eu ver se ele vai verticalizar aqui. Acho que aqui ele vai. Há, no entanto, situações excepcionais, esse aqui que o William estava falando, as situações excepcionais que existem, que não são alcançadas pela vedação constante da súmula vinculante número 13. Uma delas é a nomeação de cargos políticos. Aqui, os cargos políticos. Exemplo dos cargos de secretários estaduais ou municipais. Exemplo, a nomeação da esposa do governador como secretária de Estado não encontra óbice a súmula vinculante número 13, dada a natureza política, né, do cargo de secretária de Estado. Por outro lado, o mesmo governador não poderia nomear o seu filho como seu assessor, já que tratar-se-ia de cargo com simples natureza administrativa. Além disso, deve restar claro que a nomeação do parente para o cargo político se deu em razão de suas qualidades técnicas, não se constituindo em utilização de natureza política do cargo para se fraudar a lei, tampouco sendo mera troca de favores. Então, os cargos, que é o que o William estava falando, que a gente ia verticalizar isso, vedado o nepotismo até terceiro grau, mas nos cargos políticos, como, né, é um cargo assim que impacta diretamente o próprio, né, mandante, né, o mandatário do poder, quem vai maior prejudicado se essa pessoa não tiver um caráter técnico é ele. Então, não tem essa vedação. Só tem que ter um cuidado, porque isso vamos dizer assim, uma jurisprudência que pode estar, a gente chama no direito chamado overruling, ou seja, sendo superada. Por quê? Porque nós tivemos há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade tentando nomear o filho para secretário. E aí a ação foi contrária, mas bem que depois o próprio prefeito, era o Marcelo Crivella, Marcelo Mário Crivella, acho que é Marcelo Crivella, o bispo lá, ele declinou de nomear o filho dele. Então ia haver uma superação dizendo, olha, na verdade é proibido mesmo, não tem mais exceção. Hoje, para a prova, ainda tem exceção, que acabou que ele declinou e perdeu a objetação. Mas ele queria nomear o filho dele como secretário municipal do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Então, tem que ter cuidado, porque
pode ter uma superação. Nunca mais ouvi falar sobre isso, né? Mas pode haver uma superação. Além disso, deve restar claro que a nomeação do parente para a cargo político se deu em razão das qualidades técnicas. Não se constitui a utilização de natureza política do cargo para se fraudar a lei, tampouco sendo mera troca de favores. Nesse sentido, vale lembrar que o STF já entendeu que o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas não possui natureza política, revestindo-se natureza administrativa, né? Não se admitindo a nomeação de parente próximo da autoridade nomeante. Por exemplo, nomeação do filho para o cargo filho do governador, né, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Ou seja, mais uma exceção da exceção. Se você pegar qualquer manual de direito administrativo, o conselheiro do Tribunal de Contas, qualquer classificação, Maria Silva Zanella de Pietro, Eli Lopes Meirelles, conselheiro do Tribunal de Contas é um agente político. Mas, para efeitos do nepotismo aqui, o STF está considerando ele de natureza técnica. Entendeu? Se você pegar a classificação dos servidores públicos, que tem vários manuais de direito administrativo, Conselho Tribunal de Contas, ele vai estar como agente político. Promotor, agente político. Juiz, agente político. Secretário, agente político. Governador, agente político. Mas pro nepotismo é considerado... Porque essa indicação também era muito de favorecimento, né? Agora vai ter aqui no DF, né, para Conselho Tribunal de Contas do Distrito Federal, abrir uma vaga aí. Você vê que só que o cargo ali é tipicamente técnico, ele é político do ponto de vista da indicação que deputados estão querendo, secretários estão querendo, mas a função em si realmente ela é técnica, não dá para nomear qualquer um, mas acaba sendo, né? Arranja os assessores, mas se você vê o trabalho no Conselheiro do Tribunal de Contas, é extremamente técnico. E, ao mesmo tempo, está tendo concurso para conselheiro substituto. Pega o edital de conselheiro substituto. O cara tem que ter conhecimento jurídico, econômico, de administração pública, contabilidade geral, contabilidade pública, matemática financeira, análise de dados. É um edital da NASA, quando você vai entrar para o concurso, porque nesses tribunais de contas você tem a vaga de indicação, né, do governador da Câmara Legislativa e a vaga que entra para o concurso. Está aberto não, já teve a primeira fase, mas teve agora a seleção para ser conselheiro, é concurso também, você pode entrar por um concurso público, chamado de conselheiro substituto, ou auditor conselheiro substituto. Você vai ver o que eles cobram da pessoa comum que vai entrar para o concurso, mas na hora de indicar alguém que vai vir direto da Câmara Legislativa ou do governador, indica qualquer um. Entendeu? É isso que o STF quis barreirar. Outra exceção à súmula vinculante consiste na nomeação de servidores previamente aprovados em concursos públicos, que é a função, né? Exemplo, se o filho do comandante-geral da Polícia Militar é aprovado no concurso daquela corporação, não haveria qualquer empecilho a que este fosse empossado pelo seu pai, observadas as regras do concurso público em questão. Repare que, neste último caso, o fundamento para a nomeação é a aprovação em concurso público, o que acaba tornando impessoal o provimento do cargo. Então, para finalizar aqui o quadro, nepotismo. Toda administração pública, direta e indireta, todos os poderes, cargo em comissão em função de confiança, ou seja, tanto o cargo sem vínculo quanto o cara aprovado em concurso, não alcança cargos políticos, tem as exceções, né? Tribunal de Contas, né? Ou nomeações em aprovações de concurso público, parentesco até terceiro grau, alcança nepotismo cruzado, não requer lei formal. Aqui é o princípio da publicidade. Aí amanhã a gente continua. Já deixa eu salvar aqui as marcações que a gente fez. Tem também sem marcação, né? Quem quiser o material, mas isso aqui é com as marcações que a gente fez durante a aula. Então, bom dia a todos, um bom final de semana, bom feriadão. Bom fim de semana. Bom descanso, boa prova. Boa prova. Só volta na quarta-feira, que eu vou lá para Caldas Novas, ficar na água quente lá. Então tá, valeu, um abraço, tchau. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, obrigado tchau, a todos, um abraço, tchau. bom dia. Bom dia.